Olá pessoal, meu nome é Leandro Santos e nós vamos trabalhar a disciplina Administração Pública, né, que é uma disciplina recorrente em concursos públicos, tem caído em diversos concursos públicos nos mais variáveis níveis, tanto de nível médio quanto de nível superior, para tribunais, ministérios, autarquias, agências reguladoras em geral, né, enfim, essa disciplina até na Polícia Federal. Essa disciplina tem sido muito cobrada em concursos públicos. Bom, na aula de hoje, a gente vai falar sobre processos administrativos, né? E nessa aula sobre processos administrativos, processo organizacional, a gente vai tratar sobre as funções administrativas, e a gente vai falar também sobre planejamento, né? Estratégico, tático, operacional. Então, esse é o nosso conteúdo, né, da nossa aula de hoje. Bom, antes de nós entrarmos aqui no conceito do processo administrativo, a gente tem que saber o seguinte, que esse processo administrativo nada mais é do que a própria função, do que a própria atividade de administrar. Em uma visão tradicional, né, a doutrina tradicional, ela coloca o seguinte, que as funções administrativas, ou seja, a própria atividade administrativa, ela inclui o exercício de todas essas funções aqui. Então, para a teoria clássica, para Fayol, o que é administrar para Fayol? Fayol entende que administrar nada mais é do que prever, organizar, comandar, coordenar e controlar os recursos organizacionais para que os objetivos traçados pela organização sejam alcançados. Isso é administrar para o Fayol. Então, olha só, galera. Administrar para o Fayol nada mais é que prever, organizar, comandar, coordenar e controlar os esforços e recursos organizacionais para que os objetivos que foram traçados pelo administrador sejam alcançados. Isso é administrar. Mas vamos ver o que significa cada uma dessas funções administrativas. A previsão para o Fayol nada mais é que avaliar o futuro, né, e realizar um aprovisionamento em função desse futuro. Ou seja, a previsão é a atividade organizacional que busca a continuidade da organização, de tal forma que as atividades organizacionais elas devem ser flexíveis, de maneira a organização se adaptar às alterações que ocorrerem, né, as alterações que ocorrerem no ambiente, de acordo com a estratégia estabelecida pela organização. Então, prever para Fayol o que é? Bom, essa é a situação atual da organização. Qual seria a situação futura desejável? Essa seria a situação futura desejável. É esse futuro que eu desejo alcançar. Se é essa situação futura desejável, então o que eu devo fazer para alcançar essa situação futura desejável? Tá legal? Então, isso para ele é prever. Bom, a segunda função organizacional é a organização. Organizar nada mais é que distribuir os recursos organizacionais de forma eficiente. Eu já sei, por exemplo, que na previsão eu já conheço a minha situação futura e já sei o que eu devo fazer para alcançar aquela situação futura. E agora, né, se eu já sei onde eu tenho que chegar, eu tenho que distribuir os meus recursos de forma eficiente, de maneira que essa distribuição dos recursos contribuam para que os objetivos sejam traçados, sejam alcançados. Por exemplo, olha só, eu já sei que a minha situação futura desejável, olha, é essa aqui. Eu quero ter um nível de educação X. Né? Eu quero que 80% da minha população seja considerada plenamente alfabetizada daqui a 30 anos, por exemplo. Né? Então, o que eu devo fazer para alcançar essa situação futura?
Ah, eu tenho que construir escolas, eu tenho que contratar professores, beleza. Eu já sei o que eu devo fazer, né? Só que esses recursos financeiros, tecnológicos, eles têm que ser alocados de forma eficiente. Então, adianta eu construir escolas somente nas áreas urbanas, se a concentração de analfabetismo ocorre na área rural? Não. Então, a criação de unidades organizacionais, né? Criação de novas escolas, tem que ocorrer de forma eficiente, estratégica, né? A distribuição de pessoal. Eu não posso ter, por exemplo, especialistas em segurança em uma unidade, quando eu preciso ali naquela unidade de especialistas, por exemplo, em educação. Então, os especialistas em educação eles devem estar alocados na unidade correta. Tudo bem? Bom, a organização nada mais é que essa distribuição eficiente de recursos. Aí, pessoal, tecnologia, recursos financeiros, tecnológicos, matéria-prima, eu tenho que distribuir esses recursos de forma eficiente. Numa visão de organizações privadas, por exemplo, olha, ali na empresa eu tenho os departamentos de segurança, de contabilidade, departamento financeiro, né? Eu não posso ter no departamento financeiro, né, um especialista, por exemplo, em contabilidade, perdão, em segurança. O especialista em segurança, ele tem que estar alocado no departamento de segurança. Concordam? Né? Eu tenho que distribuir de forma eficiente esses recursos. Né? Determinada tecnologia que seja necessária no departamento financeiro, ela não pode estar alocada no departamento de segurança. Aquela tecnologia tem que estar alocada no departamento financeiro. Né? Então, a distribuição de recursos nada mais é do que a organização. No âmbito das organizações públicas, essa organização se materializa, por exemplo, na criação de ministérios, de secretarias, a chamada desconcentração administrativa. A desconcentração administrativa, a criação de ministérios, de secretarias, nada mais é que a aplicação dessa função organizacional que é a organização. Tá legal? Bom, distribuir os recursos. E agora? Agora eu tenho que orientar o pessoal, correto? Eu tenho que orientar o pessoal de forma que a organização funcione, de forma que as atividades sejam executadas e os empregados eles contribuam para que os objetivos da organização sejam alcançados da melhor maneira possível. Então, o pessoal tem que ser treinado, né? O líder deve mostrar ao pessoal como as tarefas devem ser executadas de forma eficiente, né? Então, o comando, ele envolve aspectos de liderança, envolve aspectos de treinamento de pessoal. Tudo bem? Já a coordenação nada mais é do que fazer com que todos os esforços e os recursos organizacionais estejam em harmonia, sejam harmônicos entre si. Não pode haver conflito entre os esforços e os recursos organizacionais. Tudo bem? Todos eles devem convergir para um único ponto, a eficiência organizacional. Tá legal? Bom, e o controle. Controlar nada mais é que verificar se as ações, né, as atividades organizacionais estão contribuindo para o alcance dos resultados esperados pelo gestor. É isso. Então eu vou verificar se aquilo que foi ou aquilo que está sendo executado está ocorrendo, está contribuindo para alcançar as metas, os objetivos traçados. Ou seja, vou verificar se aquilo que foi ou está sendo executado é ou não é compatível com o padrão de desempenho e de qualidade que eu estabeleci. Isso é controlar. Então, administrar para o firewall é isso aqui. Administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar os recursos organizacionais para que os objetivos traçados pela organização sejam alcançados. Ainda em uma visão tradicional, né, a atividade administrativa, ela inclui as atividades de planejamento, organização, direção e controle. Planejar nada mais é que analisar a situação atual da organização,
né? Em relação ao ambiente em que ela está inserida. Então, eu vou analisar o ambiente interno e externo da organização. A gente vai ver que esse planejamento, né, essa análise interna e externa aqui na fase de aqui no planejamento é considerada chamada análise SWOT, quando for de longo prazo. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Não vou colocar o carro na frente dos bois agora não. Então vamos lá. O que é planejar? Planejar nada mais é que analisar, né, a organização, o ambiente em que aquela organização está inserida, e aí, a partir das variáveis que forem encontradas dessa análise ambiental, eu vou traçar uma estratégia para alcançar um determinado objetivo. Então, olha, fiz a análise da situação atual da organização em relação ao ambiente em que ela está inserida, e aí, a partir das variáveis que eu encontrar, encontrei diversas oportunidades que eu posso explorar naquele ambiente, né? Por exemplo, diversos concursos que estão sendo liberados aí, edital pelo governo federal, eu posso explorar essas oportunidades para oferecer cursos específicos para esses concursos, né? Então, a partir da análise da variável que eu encontrar, encontrei oportunidades, encontrei ameaças, qual vai ser a estratégia que eu vou adotar? Né? Enfim, o que eu vou fazer para explorar essas oportunidades? Isso é planejar. Planejei, defini os meus objetivos, o que eu devo e as minhas estratégias, as minhas diretrizes. E agora? Agora eu vou organizar. Organizar, como a gente falou, nada mais é que distribuir os recursos de forma eficiente. Isso é organizar. A organização é a distribuição dos recursos organizacionais. Então, no âmbito da administração pública, serão criadas secretarias, serão criados ministérios, ou extintas, né, secretarias e ministérios, né? Eu vou distribuir os meus recursos. Quando uma secretaria é criada, eu não estou distribuindo recursos financeiros, materiais, tecnológicos ali naquela unidade organizacional, não é verdade? Então eu estou organizando. Organizei, e agora? Agora eu vou dirigir. A direção nada mais é que a orientação do pessoal. Eu vou orientar o pessoal a executar as tarefas de forma que a execução contribua para alcançar os objetivos traçados aqui no planejamento. E por fim eu controlo. O controle nada mais é do que a verificação, né, de que a execução está ocorrendo de acordo com o planejado, ou melhor, que a execução está contribuindo para alcançar os objetivos traçados. Tá legal? Isso é controlar. Muito bem, galera. Então, olha, se na fase de controle eu verificar que houve um desvio qualquer, ou seja, uma dessas ações não está contribuindo para alcançar os objetivos que eu tracei, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma ação corretiva, né? Eu vou substituir essa ação por outra, eu vou rever o meu planejamento, né? Eu vou inserir novas ações para corrigir aqueles desvios, enfim. Então, o controle, ele vai subsidiar novas ações de planejamento. Aí eu volto no planejamento. Voltei no planejamento, de novo, organizo, dirijo, controlo. Até que essas atividades aqui, essas atividades se tornarão atividades cíclicas na organização. Ela se inicia com o planejamento, mas ela ocorre sempre na organização, ela não tem fim. Ela vai ocorrer sempre ali na organização. Tá legal? A gente pode perceber o seguinte, que aqui, né, nessa fase aqui nessas visões que a gente está vendo aqui na visão tradicional, né, dessas funções administrativas, a gente não está falando sobre o aspecto humano nas organizações, né? A gente só está levando em consideração aqui os aspectos formais, as ações, as estratégias, as políticas organizacionais, a estrutura organizacional. Só, a gente não está levando em consideração o aspecto humano, a gente não está levando em consideração a motivação das pessoas, as variações individuais, né? A influência que as pessoas exercem na organização. Isso a gente não está levando em consideração.
esse aspecto informal a gente não está considerando, né? Aqui, nessa visão tradicional, de fato, o aspecto informal não é levado em consideração, né? Aqui no processo administrativo, né? Nessas funções do administrador. Não, ele não leva em consideração a motivação dos colaboradores, enfim. Isso numa visão tradicional. Na visão contemporânea, né, as organizações, o gestor, ele deve levar em consideração, sim, esse aspecto humano, né, nas organizações.